E aí, falando de cultura, a gente vai ter a formação da cultura por meio de alguns elementos. Esses elementos que são materiais e não materiais. No que se refere aos elementos materiais de formação da cultura, a gente vai ter como exemplo as formas de produção, uma forma específica, tá, de produzir algo. Por exemplo, o artesanato. A gente vai ter um artesanato que é específico daquele lugar ou daquela região. Depende da escala que a gente vai estar aí dando como exemplo. Então vamos dizer que é do lugar. Então eu tenho um lugar tal, um povoado X que produz um produto artesanal X. Então eles vão ter uma forma de produção específica, que é o que vai diferenciar aquele produto dos demais produtos artesanais. Então é uma questão cultural, tá? Um cultural material, porque ele é materializado, é feito, é produzido. Uma outra formação de cultura, né, é a questão da gastronomia, tá? Material, porque é algo palpável, né? Matéria é aquilo que a gente pode palpar, tá? Então, a gastronomia, né, é a comida. Então, a gente vai ter aí a cultura da gastronomia. Cada lugar vai ter sua cultura e sua forma de preparo de determinados pratos que fazem parte daquela cultura. Técnicas de construção também é um exemplo material de cultura, um elemento cultural aí, material. A técnica se relaciona a algo específico também, que é feito em determinado lugar, que vai dar origem à questão da cultura dessa técnica. O vestuário também é outra forma, por exemplo, a forma que a população do sul do Brasil se veste, né? Essas vestimentas típicas, tá? A gente fala de típica. É diferente das vestimentas das pessoas que vivem, por exemplo, no norte do Brasil. A gente vai ter uma diferenciação aí na questão das vestimentas, das roupas que elas vestem, porque isso está relacionado à questão da cultura, tá? E essa cultura passa por diversos elementos aí de modificação, várias influências. Claro que no mundo atual a gente vai ter a questão da globalização, tá? E essa globalização vai fazer com que as pessoas do sul se vistam igual ou parecidas com a do norte, tá? Por quê? Porque o produto que chega no sul é o mesmo que chega no norte. Então a gente vai ter aí uma modificação. Porém, quando a gente fala de cultura, a gente fala de costumes e tradições. E nesse caso a gente está falando da questão do vestiário, da forma que as pessoas se vestem. Então esse vestiário, ele é específico daquele lugar. Então, claro que uma pessoa que está no sul, do norte, pode estar se vestindo igual ao do norte, lá no sul. Isso não impede, tá? Mas aí é uma forma de dizer que cada lugar vai ter seu costume, sua tradição e sua forma de se vestir. E o vestuário, ele faz parte da questão da cultura, de elemento cultural, cultural material. Já os não materiais, né, os elementos culturais não materiais, a gente vai ter como exemplo a língua, né, o idioma, tá? E além da diferença do idioma, de língua, a gente vai ter também a forma de falar. Por exemplo, a gente vai ter palavras que se falam na região Nordeste e que não falam na região Sul, por exemplo, que são linguagens específicas daquela população, faz parte da cultura popular. Então tem várias palavras, várias expressões, tá? Que a gente chama de expressão cultural, em forma de linguagem, que é específica. Então, na minha cidade, a gente pode falar certas palavras, certas gírias, que na cidade vizinha não fala. Então, depende muito aí dessa influência. Então, a língua, ela é um elemento não material que faz parte da cultura. A religião também, ela é um elemento não material, né, que faz parte da cultura da população. Então, assim, a gente vai ter diversas culturas religiosas,
ok? Cada um segue uma linha de pensamento, uma religião específica, que vai também fazer parte da cultura, tá? A gente, no momento que a gente nasce, a gente se insere em uma sociedade essa que já segue uma linha aí de costumes e tradições. Então, isso influencia muito naquilo que a gente vai seguir. Então, assim, a questão da religião é um exemplo. Muitas pessoas seguem aquela no qual vive, né, no meio que vive. Claro que ela, posteriormente, pode tomar decisões e mudar. Mas aí, com relação à questão da cultura, a gente pode especificar que aquele lugar ali predomina tal religião, por exemplo. Em termos de arte, a gente vai ter um leque aí de diversas manifestações artísticas que faz parte dos elementos culturais não materiais. Por exemplo, a dança é uma arte que faz parte das nossas vivências e que em cada lugar a gente vai ter uma forma específica de expressar essa dança. E aí ela a gente tem um leque de variedades de danças aí e de músicas no nosso Brasil. Então, a arte, além da dança, a gente pode falar música, a gente pode falar a questão do teatro. Então, essas manifestações artísticas aí que a gente expressa, ela faz parte das não materiais. Ou seja, são as pessoas que expressam, mas ela está nesse meio aí não material. As crenças, que está muito ligada aí no que eu acredito, também é uma manifestação não material da cultura. Então, cada lugar vai ter sua forma, suas crendices, né, suas crenças, e aquilo ali faz parte da cultura de cada lugar. A gente ouve falar, conhece diversas histórias aí, de cada lugar tem sua história, histórias essas que a gente fala, conta, mas muitas vezes a gente não sabe se é verdade, se realmente aconteceu. Mas a gente ouvia nossa mãe falar, nossa avó falou para minha mãe, minha bisavó, e foi passando de geração em geração, e as pessoas foram reproduzindo e acreditando naquilo. Apesar de não confirmarem se realmente aconteceu ou não, se é verdade ou não, mas elas creem naquilo, aquilo que foi passado ali geração em geração. São as crenças. E dentre outras manifestações aí não materiais que fazem parte da cultura. Então isso aqui é um pouco aí do que vem a englobar, né, a cultura, do que vem a representar a cultura aí, das pessoas. E no que se refere aos fatores de identidade cultural, tá? E aí a gente vai entrar um pouco na identidade. Por quê? Porque a cultura está ligada ao costume e às tradições. E esses costumes e tradições faz com que a gente adquira uma identidade, tá? Por exemplo, eu posso dizer que eu sou Rogéria, sou nordestina, sou de Dalmiro, e essa é o meu lugar, eu vivo lá e eu me considero fazendo parte de lá. Eu tenho uma identidade, uma relação com aquele lugar, tá? E é a partir dali que eu tenho os meus modos de vida, meus costumes, minha identidade. É aquilo que eu sinto, que eu penso, que eu convivo no meu meio, naquele lugar. E aí os fatores de identidade cultural, elas resultam o quê? Das relações permanentes com o meio natural e social, tá? Por exemplo, uma pessoa que vive num lugar onde a gente tem muita floresta, por exemplo, muita vegetação, convive muito com a natureza, vai ter uma cultura, uma identidade diferente de uma pessoa que nasceu no meio urbano, numa cidade grande, que não tem tanto contato com a natureza. Então ele vai ter uma identidade diferente daquela outra que nasceu num lugar onde tem muito contato com a natureza. Por quê? Porque os meios naturais influenciam também nessa construção da cultura, da identidade das pessoas. E a questão social, né?
também ela faz parte dessa construção da identidade. A sociedade que eu vivo, no meu lugar, é diferente da sua. Tem outros pensamentos, outros costumes, outras crenças, e tudo isso vai formando uma identidade cultural específica diferente da outra. E aí esses fatores de identidade culturais estão relacionados com a raça, com a língua, com a religião, com os costumes, dentre outras manifestações culturais existentes. São fatores de identidade de uma população que, combinados, resultam numa cultura própria de um povo. Tá? Então, assim, a gente pode dizer que um lugar tem várias pessoas que pensam parecidas, que têm costumes semelhantes, que têm crenças semelhantes e que vivem ali em conjunto e preservam a cultura, a tradição, e ali é uma nação, um povo que vive daquela forma. E tudo isso faz parte da cultura, tá? Da identidade daquele lugar. Okay? Muitas vezes quando a gente pensa, cada coisa, vamos dizer, sei lá, região, o pessoal da região tal, a gente vê dessa forma. Por quê? Porque ali é uma construção que a gente tem de culturas, de valores, de sociedade, que são passadas e que a gente começa a visualizar daquela forma. Então, a identidade daquele lugar. Aquele lugar tem muito turismo e o pessoal vai lá para tomar banho de cachoeira. Então, aquele lugar é conhecido, a identidade daquela população ali está relacionada com aquele meio que elas vivem, com o turismo, o ecoturismo, por exemplo. Então, assim, a identidade está muito mesmo ligada a essa questão mesmo das vivências, tá? E vivências essas que a gente está tentando aqui relacionar com o nosso dia a dia, a partir do que a gente conhece do nosso lugar, do nosso território, do nosso Brasil. Então, meus alunos, falando um pouco da questão da diversidade da população brasileira, a gente encerra nossos conteúdos do nosso curso de Geografia do Brasil, tá? Eu espero que tenham gostado, ok? Que tenham aprendido um pouco do que a gente vive no nosso território, né? A gente viu aí diversos assuntos, desde como foi formado o território brasileiro, um pouco da localização, né? Da cartografia, da diversidade, do clima, da vegetação, dos costumes, das crenças, e tudo isso faz parte do nosso território, faz parte do nosso dia a dia, né, da nossa vivência, do nosso lugar, tá? Então, assim, o objetivo do curso era esse, mostrar um pouco do nosso Brasil, ok? E tentar levar para vocês aí um pouco mais de conhecimento no que se refere ao nosso território. E eu espero que tenham gostado, ok? E qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo, que a gente vai aí trocando ideias e aprendizagem, porque a gente aprende dessa forma, né? Trocando aí informações e ideias, ok? Então é isso, espero que tenham gostado, muito obrigada por tudo, e por aqui a gente vai encerrando o nosso curso de Geografia do Brasil. Um beijo para todos e até a próxima!